Guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim.
Entendi. Eu? Tá na paz. Bom dia. Oi, filha. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.
Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Oi. Tá. Bom dia. Nossa, quanta energia, né? Sejam sempre bem-vindos, bem-vindas. Nessa linda manhã de domingo, um prazer imenso recebê-los. Eu já dei as nossas boas-vindas também à Sônia, aos nossos irmãos internautas que nos assistem pela Web TV. Antes de nós passarmos para a prece cantada, quero avisar os nossos irmãos que são sócios do Clube do Livro, que já está à disposição os exemplares na recepção. E vamos, sem demora, nos prepararmos para recebermos a lição desta manhã de domingo. Peço a todos que procurem trazer à sua tela mental a imagem sempre dócil, amável, do nosso mestre, amado e querido Mestre Jesus. Em primeiro lugar, agradecendo, rogando, pedindo não só por nós, mas também por todas aquelas almas ou espíritos que quer estejam encarnados ou desencarnados, que passam por momentos de dor, de angústia e de aflição, possamos todos nós receber os fluidos que se emanarão nesta manhã desse nosso ambiente. Vamos então passar a prece inicial que será cantada pelo nosso irmão Maurício. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre,
e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Agora nós faremos uma breve apresentação da Sônia. Rogamos que todos possam permanecer com as mentes e os corações bastante abertos e receptivos para que possamos entender a lição desta manhã. A Sônia é da nossa aqui querida cidade de Jaboticabal. Sônia Monteiro Pavanelli reencarnou em família espírita e colabora com a condução do centenário do Centro Espírita Caridade e Fé de Jaboticabal, São Paulo. Na seara espírita, atua na evangelização infantil, mocidade, grupo de arte, teatro e música, além de estudo das obras básicas e exposições do Evangelho. Eu convido, então, nesse instante, a nossa irmã Sônia, para que possa dar sequência aos trabalhos dessa manhã. É Maurício, né? Muito obrigada, viu? Pelas vibrações que a música nos traz. Músicas de alto teor vibratório, né? E que a gente sente imediatamente a conexão com o alto. Quero pedir a vocês que vibrem por mim. Eu estava comentando com a equipe aqui que faz a filmagem, que por mais que eu tenha o hábito de falar em público, e tenho, dá sempre um friozinho na barriga. É uma responsabilidade, né, que a gente assume dentro de um planejamento reencarnatório, utilizar da palavra dentro da doutrina espírita. Porque a palavra, como nos traz o querido professor Eurípides Bassanufo, para ser útil, deve vir impregnada de um magnetismo do esforço que o espírita faz para domar suas más inclinações. Não é assim que estamos definidos no Evangelho segundo o Espiritismo? Eu sempre brinco lá no Caridade e Fé, né? Eu falo assim, é porque está lá no... Quando alguém fala assim, me decepcionei com tal espírita, me decepcionei com a direção de tal casa. Toda vez que essa queixa me chega, eu penso, meu Deus, ela não teve contato com a doutrina espírita, mas com um espírita. Aí eu falo, não é porque o espírita está lá definido, né? Que o espírito se reconhece o verdadeiro espírito, porque ele é perfeito, lindo, fofo, cheiroso, já deu cumprimento a tudo que está nas obras básicas e no Evangelho do Cristo. Não é isso, né, gente? Não é isso. Nós estamos aqui é porque o negócio está feio para o nosso lado, né? Porque a gente tem imenso conhecimento que está fixado no intelecto e ainda não chegou ao nosso coração. E isso é uma questão séria para nós espíritas. Tem alguém aqui que não sabe que deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não tem, né, gente? Essa aí a gente decorou. A quem muito foi dado, muito será pedido. A gente também já decorou. Mas como é que faz para esse negócio chegar ao nosso coração? Educando-nos. E Eurípides traz isso. Vamos a Eurípides, né? Que Eurípides fala mais e melhor do que eu. Ambientação reencarnatória de Eurípides Bassanufo. Então, Eurípides nasceu em Sacramento, Minas Gerais.
no dia 1º de maio de 1880. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, o vovô Mojico. Vou chamar de vovô porque eu vou muito a Sacramento e lá eles chamam, né, o Mojico de vovô Mojico. E Jerônima Pereira de Almeida, vovô Meca. Ele foi o terceiro de 15 filhos. E a gente observa, né, estou lembrando da Alzira, que é a médium que conduz os trabalhos lá em Sacramento, com equipe, obviamente, de outros médiums, mas ela é que direciona. E ela fala assim que a vovó Meca e o vovô Mojico tiveram uma criatividade incrível, né, para a escolha dos nomes. Maria Neumísia é um diferente do outro, pode observar. Não é igual a gente que vai pondo o mesmo sobrenome, né? Senão seria todo mundo Araújo e Almeida, né? Mas não era. Ó. Eulógio Natal, Eurípides Bassanufo, Venefreda Dermecília, Waltercides Willon, Arísia Hermenecília, Odulfo Wardil, Eurídice Miltan, aí eles começaram com o tan, né? Aí tem Eurídice Miltan, Eulice Diltan, Edalides Milan, começaram com um an, né? Edirite Irani, Heródoto, que foi o único que desencarnou, acho que com 8 meses, ele não teve uma vida muito longa. Elite Irani, Hamilton Wilson e Vaterville Willman. E Eurípides desencarna no dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade. Opa, vamos voltar. Perfil espiritual de Eurípides. Esses espíritos de altíssima envergadura moral trazem os registros, os conteúdos energéticos já trabalhados no bem e no evangelho, e quando eles retornam ao corpo físico, basta um estímulo que vem tudo rapidamente, né? Então, aos 4 anos, Eurípides já trazia, em expressões muito claras, a lei do trabalho, já muito bem sedimentada em sua intimidade espiritual. O feitio em produzir, em ajudar, em trabalhar para conquistar o bem, sempre o bem. Então, tem o caso do Caco de Telha, ele estava brincando, era uma família muito, muito pobre, e ele estava brincando e observou que alguns garotos tinham umas moedas e conseguiam comprar doce. E ele não tinha a menor noção de como é que se conseguia dinheiro. E ele perguntou para os meninos, e os meninos aprontaram com ele. Disseram, olha, Eurípides, basta você pegar um caco de telha e você vai roçando na pedra, até ela ficar bem achatadinha e ficar do tamanho desse daqui. Aí você vai lá e pede o doce na venda. E foi o que ele fez. Acontece que as vibrações impregnadas naquele ato de trabalhar foram percebidas intuitivamente pelo dono da venda. E o dono da venda dá o doce para Eurípides. Tamanha o magnetismo vibracional sintonizado com o alto desse espírito. Então, desde pequeno, Eurípides demonstrou grande interesse pelos enfermos, um cuidado excepcional com aquele que sofria, fosse um sofrimento físico ou moral. Uma vontade de ajudar, tinha um aprendizado rapidíssimo. Por quê? Porque trazia os conteúdos de outras existências, né? Aos 9 anos, ele já estava numa classe adiantada equivalente ao ginásio ou ao ensino médio. Aos 21 anos, o professor Miranda disse, olha, nada temos mais a ensinar a Eurípides, ele já aprendeu tudo que o nosso colégio pode oferecer. E o colégio era uma referência em Sacramento. Aos 22 anos, ele vai para o Rio de Janeiro para um curso preparatório para a Escola de Medicina, e 20 dias depois ele volta para Sacramento para preparar um enxoval. Acontece que ele nunca fez medicina. O desejo dele de fazer medicina era para curar a mãe, que depois do nascimento da primeira filha, né, da irmã dele mais velha, a irmã de Eurípides, a vovó Meca passou a ter uns desmaios, umas inconsciências. Qualquer coisinha ela desmaiava, passava mal. E Eurípides queria saber o que era aquilo, né? Que depois vai se descobrir, né? É uma das hipóteses, para mim, a mais aceitável, que vovó Meca não direcionava o seu potencial mediúnico, que era da cura, para a finalidade útil a que veio servir em nome do Cristo aqui na Terra. E só um parêntese, né? Vovó Meca fluidificava a água, e isso está no livro Eurípides, o Homem, acho que é Eurípides, o Homem e a Missão. Olha aí para mim, Giovana, que eu sempre confundo os títulos, está aí na minha bolsa. É o Homem e a Missão, Eurípides, o Homem e a Missão.
E aí, quando ela fluidificava a água, conforme a pessoa ia observando, e tem até um caso relatado nesse livro, que a pessoa ia caminhando com a garrafinha de água, né, e a água ia ficando leitosa, ia ficando turva, e depois ficava com a aparência de que tinha derramado leite lá dentro. Também o magnetismo desse espírito na parte da cura, né? E aí Eurípides, quando ele volta 20 dias depois para Sacramento, para preparar o enxoval, a mãe dele está muito doente. E ele resolve ficar, ele não faz medicina. Tinha um comportamento exemplar, sempre, desde pequeno, um ótimo colega na sala de aula, projetou-se rapidamente, tanto que virou professor, amparou a educação dos irmãos, era um educador nato, né? Educador do Cristo. A religiosidade de Eurípides. Eurípides era católico, apostólico, romano, respeitadíssimo, reverenciado, o único leigo. Hoje a gente pega a Bíblia, né, a hora que a gente quiser, os católicos, todos os evangélicos. Nessa época, a Bíblia só ficava na mão dos padres. E Eurípides foi o primeiro de Sacramento, leigo, né, a receber uma Bíblia que ele leu e que trouxe para ele uma dúvida muito grande nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Eurípides não compreendia bem-aventurados os aflitos. Ele não compreendia. Então, ele questionava onde que estão as promessas do Cristo, né? Que aquele que sofre vai ser feliz. Sendo que eu vejo morrer as pessoas numa infelicidade danada, numa pobreza, numa tristeza, numa miséria, com mágoas enormes. Onde que está? Cadê, né? E ele tinha um tio, tio senhor Mariano, que é essa foto aí que vocês estão vendo, que era o irmão da vovó Meca. Ele era espírita, o tio senhor Mariano, morava em Santa Maria, que é uma localidade próxima a Sacramento, pertence a Sacramento. E lá em Santa Maria houve uma concentração de acontecimentos, de fenômenos mediúnicos. E o tio senhor Mariano conduzia, junto com outros companheiros espíritas, aquele centro espírita, que é essa fotozinha que está embaixo, esse pessoal que está aí na frente, é o pessoal que foi na nossa caravana, agora, 1º de maio. E tem um pessoal daqui de Matão, aí tem um pessoal de Jabuticabal e de Araraquara também, nessa foto. Então, o tio senhor Mariano sabia, né, das questões do espírito e visitava frequentemente Sacramento. E quando ele ia lá, Eurípides pedia para a vovó Meca colocar o tio senhor Mariano no quarto. Por quê? Porque Eurípides questionava ele assim, até ele não aguentar mais. Então, o tio senhor Mariano não tem mais a resposta. Porque, em que pese o fato do tio senhor Mariano conhecer da doutrina espírita, Eurípides tinha conteúdos de argumentação muito maiores do que o tio senhor Mariano, por causa desse espírito que ele era e que hoje ainda é, né? Hoje muito mais que ontem, né? Muito mais que antes. Então, as argumentações de Eurípides, devido à inteligência, no sentido da intelectualidade, eram muito maiores os recursos de Eurípides. E teve um dia que o tio senhor Mariano falou, olha, eu não aguento mais, eu não tenho mais o que responder para você. E sabendo que ele ia dormir na casa de Eurípides, junto com Eurípides, ele levou o livro Depois da Morte, do Leon Denis, e disse lá, o que eu não posso explicar a você, este livro vai fazer, em parte, por mim. Ele estava exausto já, ele não aguentava mais os questionamentos de Eurípides. E nessa noite, Eurípides, à luz de lamparina, leu Depois da Morte inteirinho e acorda no outro dia, maravilhado, dizendo que aquilo era uma obra do bem, de Deus, e que todo mundo tinha que saber daquilo. Ali começava a quebrar. Ele já tinha dúvidas sobre as bem-aventuranças. Leon Denis vem e explica as questões do espírito para ele. E aí ele começa a se interessar pela doutrina espírita. E aí ele foi se afastando, porque ele era assim o alicerce da Igreja Católica em termos de leigo, né, de não padre. Eurípides era extremamente respeitado, e ele foi se afastando, se afastando. Aí, um dia, em 1904, ele resolve ir à reunião lá em Santa Maria. Chega lá, ele pede em pensamento o seguinte, se esse negócio de espiritismo existe mesmo, eu quero uma explicação sobre as bem-aventuranças, mas eu quero de João, o evangelista. E pelo médium Aristides. Aristides era o médium
com menor capacidade intelectual de todos. Tem até um senhor que fala num filme, que foi o Oceano, que fez um documentário sobre Eurípides, que ele fala assim que Arístides era tão limitado, que não conseguia fazer o O com a boca do copo. Essa é a expressão que ele usa no vídeo, aquele senhor, não sei o nome dele. Tamanha a limitação intelectual. Só que o Espírito vem, João o Evangelista vem e explica as bem-aventuranças para Eurípides. Aí, na segunda reunião que ele vai, Dr. Bezerra convida ele para tomar parte. Vicente de Paulo chama para criar a instituição Grupo Espírita Esperança e Caridade, que está lá até hoje, funciona no Colégio Allan Kardec. E esse nome, foi sugerido por Bittencourt Sampaio. Vicente de Paulo era o mentor espiritual de Eurípides. E esclarece a ele o que estava por vir no momento que ele optasse pela doutrina espírita. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família revoltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliaram ilimitadamente. Você atravessará a rua da amargura com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Gente, guardadas as devidas proporções, obviamente, porque não somos Eurípides, todos nós, no momento em que desejamos o bem, somos atacados para que desistamos do bem. Ou não é assim? É claro que é. Eu estou vendo aqui a casa tão cheia, eu fico pensando, vocês tiveram que abrir mão, numa manhã fria, gelada, daquele cobertor quentinho, delicioso, que vocês estavam lá na casa de vocês para estarem aqui. Uma criatura com uma vontade mais fragilizada ia falar, o quê? Deus que me livre, Eurípides. Depois eu vejo na internet, é filmado, ué. Vocês estão fazendo aqui. Não é assim? Lei do menor esforço. Eu vou ficar na minha cama, é muito melhor do que ir lá. Depois eu vejo. Não é? Esse movimento de abrir mão do conforto para estar aqui precisa do acionamento da vontade, que é um atributo do espírito, e de um esforço de realização para que a gente consiga chegar até a casa espírita. Serve para hoje e serve para todos os dias. E quando a gente, por exemplo, a pessoa que bebe excessivamente, ela tenta sair com os amigos e falar, não, eu não estou bebendo, o que ela sofre? O que ela sofre? Ela tenta não beber. O que o pessoal fala? Os amigos. Incentiva, né? Fala, como você não vai beber? A gente precisa relaxar. A gente precisa divertir. Como se relaxar e divertir necessariamente tivesse que ter uma bebida alcoólica junto, né, gente? Não precisa, né, gente? Eu não preciso. Graças a Deus, né? Porque eu não gosto também do sabor. Mas eu não preciso. Eu dou risada, faço palhaçada, sem uma gota de álcool na boca, né? Me divirto muito, graças a Deus. Então, guardadas as devidas proporções, mas Eurípides, lógico, numa proporção muito maior, ficou sozinho, abandonado e ridicularizado. Se isso acontece com a gente fica doido, né? Aí, ele tem o primeiro encontro com Jesus, porque quando ele decide ser espírita, ele tinha um colégio, era o Liceu Sacramentano, todos abandonam ele. Todos. Então, porque ele institui também, Eurípides era ousado, ele institui o ensino da doutrina espírita. Mas não é da religião, é do que ela representa, do que ela traz como estímulo de transformação e mudança. Entenderam? Então, ninguém era obrigado a ser espírita, mas entender, compreender das coisas do espírito para a sua própria transformação. E essa é a função da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem a função de arregimentar multidões, converter todo mundo para ser espírita. Isso não é a nossa função. Nós não temos por que fazer isso. Porque a doutrina espírita, ontem nós estávamos na mocidade discutindo isso, ela pertence à natureza. Isso está numa pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, todos serão espíritas ou vão ser só alguns? Aí, mais ou menos, ele responde o seguinte, não, nem todos serão espíritas, mas todos entenderão das questões do espírito, porque isso faz parte da natureza. E a natureza fará parte do conhecimento e marcará uma nova era para a humanidade. É essa a função, né? Mas aí Eurípides fica sozinho, todo mundo abandona. E aí ele tem um encontro com Jesus, na mesma época em que depois Maria vem ter com ele.
E ele encontra Jesus chorando e pergunta: Mestre, por que choras? Por aqueles que não conhecem o teu evangelho? E Jesus fala: Não, Eurípides, por aqueles que o conhecem e não o praticam. Então, é a lágrima do Cristo de piedade para conosco, né? Aqueles que já conhecem o evangelho e não praticam. Essa história aqui, que está vindo em seguida aí, desse episódio que eu contei, o vovô Mujico pede para a vovó Meca ir lá na casa de Eurípides, porque Eurípides, para não importunar a família, ele se muda, né? Vai para a casa dele, arruma a casa dele. E aí, o vovô Mujico pede que a vovó Meca vá lá e peça para ele queimar os livros espíritos, largar esse negócio de espiritismo, que é coisa do demônio. Que ele estava envergonhando a família inteira, estava prejudicando todo mundo. Já fazia mais de um ano que ele tinha decidido ser espírita. E aí, Eurípides envolve vovó Meca em explicações muito amorosas a respeito da doutrina espírita. E a vovó Meca volta para casa e fala: Mojico, aí o Mojico falou: você falou, ele queimou os livros? Ela falou: Mojico, agora eu sou espírita. E aí, ela vai compor o amparo a Eurípides. E depois, gente, todos os irmãos e os pais acabaram amparando Eurípides na tarefa. Mas é muito engraçado essa passagem, né? E aí, quando Eurípides, né, voltando à questão, Eurípides resolve ser espírita e abandonado, um dia ele estava triste, né? E aí ele percebe a aproximação de um espírito, de uma envergadura, de uma luminosidade que ele acreditou, ele falou: não pode ser. Eu estou sofrendo um embuste, é uma tentativa, porque eu estou triste, né? Então, é uma tentativa de influenciação. E aí, não era não. Era Maria, que aí induz ele ao sono, porque ele estava se negando, e a gente sabe muito bem que a gente está disponível para as bênçãos, né? Para as influenciações benditas, e Eurípides estava tentando, falando: não é possível, né, que eu seja merecedor disso. E aí Maria diz o seguinte: não fecha as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ixi, acho que eu vou chorar. Ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras. E institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. E Eurípides se banha das vibrações de bom ânimo para prosseguir. Eu fico pensando, vou voltar aqui para vocês não ficarem lendo, porque senão vocês não prestam atenção em mim. Eu fico pensando quantas vezes a espiritualidade chega perto da gente. Vai, continua. Aí a gente, tadinho de mim, eu não vou conseguir. E a espiritualidade está lá: vai, você vai, é só mais um pouquinho. Vai, faz uma prece. E a gente, não vou conseguir. A gente fica bloqueando as bênçãos, né? Porque, gente, muitas vezes a gente recebe na casa espírita, que deve ser igual, pessoas assustadíssimas que foram em uma outra casa espírita, né? E disseram para a pessoa: olha, você está com encosto, você está com um monte de obsessor. Alguém aqui só é acompanhado por espírito luminoso? Não tem jeito, gente. É claro que a gente tem um monte de obsessor. Mas eu pergunto na hora: e esse médium não viu o teu anjo da guarda? Não viu os espíritos que te amam? Só soube ver o que era ruim? Não viu que você está acompanhado por espíritos amorosíssimos, que participaram do teu planejamento reencarnatório e que jamais te abandonam? Jamais. Porque torcem, vibram e trabalham e auxiliam para o teu sucesso? Só viu coisa ruim? Então, a mediunidade, esse médium está precisando se educar, porque só vê coisa ruim. Então, a autocura, o bom ânimo, desconectar esse peso que estão dando para a doutrina espírita, porque de consolador prometido, ela está virando torturador prometido. Porque é pesado, você tem que pagar, você tem que sofrer. Não é assim. Deturparam a doutrina espírita. Ela é o consolador. Eu falo para o pessoal: se um dia, minha gente, eu disser coisas que te firam, que você saia do Centro Espírita Caridade e Fé,
sob a sombra do desânimo, me procure imediatamente, não saia daqui. Fale, Sônia, você disse assim, eu estou me sentindo mal. Eu vou conversar com você. Você não pode sair da casa, você tem que sair desacomodado. Desacomodado, tem que sair. Agora, triste, acabrunhado, desanimado, achando que não vale a pena viver, não. Agora, você tem que sair assim, meu Deus do céu, eu preciso mudar. Meu Deus do céu, eu preciso vigiar e orar, eu preciso. Aí sim, isso sim. A mediunidade de Eurípides. Ai, gente, misericórdia, o que é isso? Eu falo que isso não é uma mediunidade, isso é um espetáculo, né? Um espetáculo de Jesus, né? O médium de Jesus, essa criatura. Com o amparo do tio senhor Mariano, em 3 meses, ele foi para Santa Maria, fez um intensivão lá. 3 meses educou todas as faculdades mediúnicas que se tem notícia no Livro dos Médiuns. Todas. Ou seja, não foi desenvolvido ali, né, gente? Esse espírito traz o conteúdo, fala, é verdade, só dá uma lembradinha. Nossa, é mesmo, é desse jeito que faz. Porque já está tudo ali. É impossível isso aqui. É impossível, gente, se não for assim. Se não for reencarnação, não tem como explicar um trem desse, não. Não tem, não. Quando ele fazia as exposições do Evangelho no Colégio Allan Kardec, vibrava na cidade como se tivesse alto-falante. Imagina o magnetismo dessa palavra, acompanhada de quê que vinha? Puro amor, né? E os desprendimentos, eu estava até conversando com... esqueci o nome. Foi com você que eu conversei? Não? Foi com você. Qual que é o seu nome mesmo? O Paulo. Paulo? Adoro. Nome do meu irmão predileto. Então, o Paulo... Estava conversando com o Paulo sobre quando Eurípides estava em sala de aula e os alunos já sabiam, ele tombava a cabeça e os olhos a órbita ficava branca, toda branca, e ele estava fazendo um atendimento, estava buscando notícias, estava tendo notícias que demorariam a chegar, como é o caso do fim da Primeira Guerra, que os jornais demoravam 3, 6 meses para chegar. Aí, um dia, ele voltou e falou, olha, a guerra terminou. A notícia só chegou depois. E essa do cavalo que eu estava falando com o Paulo veio e falou, olha, eu lembro desse caso. Tinha uma senhora, uma gestação muito difícil, e o marido estava vindo, ela entrou em trabalho de parto, muito difícil trabalho de parto, e o marido veio a cavalo, que só tinha uma via de acesso da localidade onde essa pessoa estava, esse casal estava, para o Colégio Allan Kardec. E Eurípides para a aula e fala, olha, espera um pouco. Né? Aí os meninos já entravam em prece, os alunos, eram turmas mistas, coisas que ninguém fazia na época. Eurípides era à frente do tempo dele. Né? E aí ele entrou em transe, foi lá, fez o parto da senhora e o marido a caminho. Fez o parto da senhora e tal. E aí ele volta, ele fala, olha, fiz o parto, é uma criança saudável, tal, não sei o quê, mas respeitem porque o fulano, o marido da senhora lá, ele está chegando, ele está subindo a escada. Vocês vão ver, se der tempo, passar o vídeo como que é o Colégio Allan Kardec, continua lindo do mesmo jeito que era na época, tenho certeza. E aí eles voltam subindo a escada, ele vai bater na porta, todo mundo com respeito. E aí bateu na porta o marido dessa senhora e falou assim, Eurípides, vamos lá, que ela está... Não, meu filho, olha, eu já fiz o parto, era bicorporeidade, né? Eu já fiz o parto, o bebê está bem, a sua esposa está bem. Impossível, senhor Eurípides, porque é uma única estrada, eu vim a cavalo, era impossível o senhor ter ido lá e ter voltado. O senhor vai ter que ir lá comigo. Meu filho, eu já fiz, não, o senhor vai ter que ir lá comigo. E cata Eurípides vai com ele, e quando chega lá, a senhora fala, mas, senhor Eurípides, o senhor aqui de novo? Né? Ele já tinha feito o parto, né? E quando ele foi alvo do inquérito policial, porque foi o seguinte, Eurípides, ele tinha a questão do amor ao próximo e fundou uma farmácia que começou a fazer sucesso, porque era gratuita, e começou a atender as pessoas assim no Brasil inteiro. Tem as cartas lá no memorial, você pode ver as cartas das pessoas que escreviam para Eurípides, e ele mandava, enviava o remédio, tudo de graça. Isso começou a incomodar as pessoas, obviamente, que vendiam, destruí o negócio aqui, que vendiam remédio. Né? E aí, quando incomodou demais, alguns segmentos da sociedade
lançaram dúvida sobre a moral de Eurípides e, mais que isso, acusaram-no por um inquérito policial e judicial de exercício ilegal da medicina. E quando ele estava indo para a delegacia, ele encontra, na cumieira do Colégio Allan Kardec, o valoroso soldado do Cristo, que era Ismael, que desembainha uma espada de luz e diz: nada temas, Eurípides, daqui serei o sustentáculo. Eurípides tem um compromisso incrível com o Brasil. Não é à toa que Ismael acompanhava os trabalhos no Colégio Allan Kardec, né? Aí depois ele vê o Dr. Bezerra falando: os doentes você pode deixar que eu cuido, está tudo certo, não se preocupa não. E aí, nesse momento, ele tem o segundo encontro com o Cristo, né, que diz o seguinte a ele: meu filho, nada temas, estamos com Deus, a vitória é nossa. Essa questão de estar com Deus é que baseia todo o processo de educação, a metodologia da educação do espírito que Eurípides traz. Há alguns anos, acho que são 28 anos já, se não me falha a memória, Eurípides tem trazido, através da mediunidade absolutamente confiável da Alzira, uma metodologia que nos convida, todos nós espíritas, a retornarmos para o Evangelho do Cristo e para Kardec, com muita veemência, com muita intensidade. E é isso que eu vou... Quebrei mesmo. Algo aconteceu. E é isso que eu vou, em seguida, colocar para vocês. Você muda um quadro aí para mim? Obrigada. Eurípides é o responsável pelo trabalho de educação do espírito no Brasil. E a gente vai compreender por quê. Eurípides, preocupado com a situação dos espíritas, que retornam à pátria espiritual com grande conhecimento e pouca transformação moral, nos traz a metodologia da evangelização de espíritos. O que tem acontecido conosco? Eu já falei lá no início. Sabemos muito. E isso não chega na nossa transformação. Não tem chegado como deveria. Estamos ainda no menor esforço. E essa metodologia de educação nasce no pensamento de Eurípides, espírito encarregado de relevante compromisso junto a Jesus, e traz, obrigada, a educação direcionada ao espírito para mudar pensamento e sentimento. Conduzir o pensamento do espírito, nós, espíritos, dentro da verdade, para que se sinta compromissado com sua evolução. Já deu o tempo da gente saber, cientificamente, espiritualmente, tudo o que acontece, isso não acontecer em nós. Já deu, acabou. Ou a gente faz isso, ou a transformação da humanidade que a gente tanto quer, não vai acontecer, né? Então, a evangelização de espíritos mostra ao ser as suas potencialidades e a sua capacidade de vencer. Como é que faz, né? A evangelização de espíritos. Eu sou um espírito, sou eu evangelizar-me, eu educar-me, né? Então, priorizar o estudo do Evangelho de Jesus à luz das obras básicas da doutrina espírita, porque a doutrina espírita traduz o que Jesus disse, né? Troca em miúdos para a gente compreender melhor. Eu sempre falo para o pessoal, quer ver um exemplo? Quando Jesus falou assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando a gente fala coração, remete a sentimento. Então, a minha boca vai falar conduzida por aquilo que eu sinto. E como é que eu transformo o que eu sinto? Esses dias eu li uma frase assim, a gente não é responsável pelos sentimentos. É sim. Quem é responsável pela tua obra íntima é você. Você é sim responsável. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Através daquilo que eu penso. É por isso que está lá na Gênese, que o pensamento e a vontade, e para pensar melhor exige o acionamento da minha vontade, são como as mãos para o corpo físico. Então, pensamento e vontade são para o espírito, está lá na Gênese, o que as mãos são para o corpo físico. São elas que realizam, né? O ser espiritual
possui dois. Então, a gente precisa estudar Jesus e Kardec para entender o ser espiritual que eu sou. Você precisa estudar para entender o ser espiritual que você é. Quais são os mecanismos de educação que você tem, que instrumentos você tem. Então, o ser espiritual possui atributos potentes, um imenso poder de realizar transformações em sua intimidade espiritual. O pensamento, o sentimento, a vontade, o livre-arbítrio, a razão, a consciência, a inteligência. Essa questão do livre-arbítrio, eu tenho refletido muito nisso. Nós espíritas temos por hábito dizer que o livre-arbítrio é o tanto de coisa que eu posso fazer, limite assim que eu posso fazer, mas depois tem consequência. Posso fazer o que eu quiser, mas depois tem consequência. Não, não é assim. Vamos lá ler Leon Denis no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele diz assim, que o livre-arbítrio está necessariamente condicionado à responsabilidade. Quando a gente faz o que a gente quer, a gente está fazendo mau uso do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, segundo Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, está baseado, lastreado em 3 frentes. A contenção dos seus apetites, isso não é fazer só o que quer, né? Contenção dos apetites, busca da verdade, que é do Evangelho de Jesus, só tem essa, não tem outra. Busca da virtude. Tem alguma coisa a ver com fazer só o que eu quero? Não tem. E é isso que lastreia o nosso livre-arbítrio. É a oportunidade de realizar o bem. E a gente achando que é a oportunidade de eu fazer o que eu quiser. E não é. Aí, quando vem a consequência, é realmente por má utilização do livre-arbítrio. Mas também tem consequências boas quando eu utilizo bem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o meu poder de ação no bem, que alinha o meu comportamento às leis divinas que estão na minha consciência. Olha isso, né? Olha esse círculo, né? Circuito energético virtuoso. Então, o objetivo é a aplicação da teoria religiosa e filosófica em nós mesmos, dando finalidade útil e eficiente às transformações que desejamos na humanidade. Isso aí Kardec falou no livro que chama Viagem Espírita, em 1862. Ele falou assim, em 1862 isso, hein? A fase da curiosidade passou. Tem espírita que ainda está na fase da curiosidade, gente. Quer ver mesa girando, quer ver espírito se manifestando, só isso, né? Mudança em si, não. O segundo período é o da filosofia. Já foi, gente. Precisaria, em sã consciência, de mais alguma publicação da doutrina espírita? Todo mundo já conseguiu ler os mais de 400 livros psicografados pelo Chico, nessa encarnação? Não vou nem falar das obras básicas, né? Já estou pulando. Aí depois ler toda a psicografia da Ivone Pereira, aí depois ler todo o Leon Denis, aí depois ler toda a psicografia do Divaldo, gente. Imagina, não dá, parece por encarnação só, não dá. Em sã consciência não precisaria de mais nada. Esses daí bastariam para o nosso deleite, né? E para a nossa vigilância também, para o estímulo. E ele fala assim, o terceiro, que começará em pouco, acho incrível os pouco, né? Em pouco, para a gente é um tempão, será o da sua aplicação à reforma da humanidade. Estamos precisando ou não de reforma da humanidade? Estamos. Agora, a humanidade se reforma sem a gente se reformar? Não vai rolar, não vai acontecer. Então, a evangelização de espíritos, ela se baseia na aplicação dos princípios básicos da doutrina espírita na nossa educação, nada mais que isso, né? Por isso que tem que voltar para Jesus, tem que voltar para Kardec, né? Aí começa lá assim, sobre a existência de Deus. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos, viu, gente? Então, para Eurípides, as leis divinas são sempre educativas. Elas propõem naturalmente novos caminhos no bem. Nossa, Sônia, mas eu sofro tanto. As leis divinas foram tão duras comigo. Não. Sabe o que elas estão fazendo? Elas não estão deixando brechinha na manifestação do seu livre-arbítrio para você errar de novo. Isso é bênção, isso é educativo. Ai, Sônia, mas dói. Dói. Mas quando a gente compreende a finalidade útil da dor na nossa existência, é um alívio. Eu não vou deixar de chorar. O Cristo chorou. Mas eu não vou me revoltar. Eu não vou me vitimizar. Achar que eu estou casada com aquela pessoa
e vou ter que suportar para não precisar mais vir com ela na próxima encarnação. Quem disse, Berenice? Quem falou? Quem falou, vou suportar essa pessoa aqui para não precisar vir mais com ela? Enquanto você vibrar desse jeito, meu querido, é vínculo, é vetor atrativo, você estará com esse espírito. E ele com você, até aprender a amar. Aí a gente aprende a amar, a gente quer ficar longe? Não. Né? Olha como é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Né? Então, a educação que Eurípides propõe não se limita a uma pedagogia espírita, já falei isso lá atrás, mas a pedagogia do amor trazida por Jesus, que educa o espírito independentemente da religião. A gente vê isso acontecer lá na Escola Eurípides Bassanufo, em Sacramento. O método de ensino respeita as regras básicas da educação que norteiam o Estado de Minas Gerais lá e norteiam o Brasil. São respeitadas. Mas a forma de colocar isso para aqueles espíritos, e lá tem católico, evangélico, tem de tudo. Tem nada também, tem aquele que não pensa em nada, não gosta de nada. Mas ali ele aprende que ele é um espírito. É nesse sentido que a doutrina espírita vai tomar conta de tudo. Que ele tem um pensamento e que o que ele pensa influencia no bem-estar dele. Ou a ciência não está comprovando? Não é? Os médicos já não falam? Você tem que pensar o tratamento com bom ânimo, porque isso ajuda no tratamento. De onde vem isso, gente? O Espiritismo fala isso desde mais de 160 anos já, não é? Aí, outro pilar, né? A imortalidade da alma. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, há espíritos. Né? Os espíritos são a alma dos homens sem o seu corpo físico. O espírito é o ser principal, é o ser pensante e sobrevivente. O corpo é apenas um acessório do espírito, um envoltório, uma vestimenta que ele deixa quando está estragada. O espírito tem um segundo semimaterial que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja do corpo físico, mas não do segundo envoltório, ao qual damos o nome de perispírito. Eurípides tira isso da teoria e traz para nós, na observação do pensamento como atributo do espírito, pensamento que Leon Denis define como criador. Se eu pedir para vocês pensarem em Jesus, pensem em Jesus. Nesse exato momento, vistos do plano espiritual, a equipe espiritual desta casa e aqueles que acompanham cada um de nós acabaram de ver as imagens brotando do seu campo mental, sendo plasmadas pelo seu poder de criação, que é o seu pensamento. O nosso pensamento é capaz de fazer desastres em nós, mas também, da mesma forma, é capaz de construir luminosidade em nós. Quem é que decide sobre o que pensa? Eu. Você que decide sobre o pensamento. Ah, Sônia, mas o outro me xingou, como é que eu não vou pensar? Ele foi um estímulo. Definir como você vai lidar com aquilo, a responsabilidade é sua. Aliás, nós temos uma ilusão tão boba, tem hora que eu mesma falo, nossa, mas não é assim, minha filha, não é desse jeito, não. A gente acha, por exemplo, que o trabalho na casa espírita que a gente realiza é para o outro. Isso é um engano. O outro é um estímulo para o trabalho que eu realizo e que vai ter resultados em mim. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de fazer, faz um ano e meio, mais ou menos, a oportunidade de fazer com as crianças um jardim, lá no Caridade e Fé, chama Jardim Pensamentos Floridos. E foi assim uma festa de belezas e de descobertas, foi uma bênção. E um dia uma pessoa falou assim para mim, nossa, mas e se um dia você não ficar mais aqui nessa casa, sei lá, se tiver que sair, como é que vai? Você vai largar tudo que você fez para trás? Eu vou. Eu não vou. O que me pertence, ninguém tira. O jardim não é meu. Mas as memórias luminosas que me ensinaram no lidar com as crianças, esses espíritos em corpos infantis, porque não são crianças, estão crianças, né? E que registraram em mim o desejo imenso de avançar no bem,
Isso, meus queridos, eu posso estar onde for, pela eternidade, isso está registrado em mim, em forma de memória. Entenda-se memória, não uma lembrança tão simplesmente, mas o conteúdo energético que embala, que envolve, que vibra daquele registro que eu vivenciei. Isso serve para os espíritos com os quais eu vivencio. Quais são as memórias que vêm em forma energética quando eu convivo com determinados espíritos? Alguns, aquilo flui, né? Alguns, o negócio engastaia de um tanto, mas de um tanto. Você fala, gente, cadê o conhecimento que eu tenho? Que esse negócio ainda está embolorado aqui dentro, está embatumado aqui no meio do meu estômago. É físico. Agora, quem decide? Porque a gente tem essa besteira de achar que a gente tem que fazer por o outro. Sabe como é que a gente entende quando Jesus falou assim, reconcilia-te com o teu próximo enquanto estás a caminho? Gente, eu tenho que conseguir arrancar um sorriso e um beijinho daquela criatura. É assim que a gente entende. Mas não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o que eu sinto em relação a ele. Porque pode ser que ele nunca queira um beijinho meu. Pelo menos nessa encarnação, não. Nunca, como diria a dona Sábia, a dona Ila, minha mãe, nunca é tempo demais, minha filha. Né? Sempre vai acontecer. O amor sempre vai vencer. Mas tem a ver com o que eu sinto, porque pode ser que aquele ser nunca mais, lá veio eu com nunca, não perdoe nessa existência. Pode ser. Mas o que eu sinto, eu posso transformar. Porque também, beijinhos e abraços podem ser fingidos, não podem? Podem. Aí fala assim, nossa, a Sônia é espírita, olha lá, ela tinha brigado com aquela pessoa, agora ela está de bem. E aqui dentro o negócio está fervendo, dentro do outro também. Né? E aí a gente está ali fazendo de conta que a gente está implantando a doutrina espírita na gente, porque para os outros ver, né? A ilusão que a gente tem. Os espíritos terão fim? Não. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, Eurípides nos chama a atenção para o fato de que não deixemos de ser espírito, nós não deixamos de ser espírito em nenhum momento, né? Que somos responsáveis por nossos pensamentos e sentimentos, direcionando-os pela vontade ao uso adequado ou equivocado do nosso livre-arbítrio. E que as consequências disso são imediatas, pois ficam registradas na consciência. Como é que fica registrado na consciência? Através da memória. A memória é o arcabouço da consciência. A consciência é um atributo do espírito, a memória também. A pluralidade dos mundos, o outro pezinho em que se apoia a evangelização de espíritos, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, primeiro em inteligência, bondade e perfeição. A gente sabe, né? A gente não tem mais essa ilusão, né? A gente não tem, né, gente? De que a gente é o bambanzão, reencarnado num plano de prova e expiação. Sendo que Emmanuel fala lá que prova é o caminho para ensinar o discípulo rebelde e preguiçoso o caminho da sua autoiluminação. Podemos nos sentir melhor que alguém? De jeito nenhum, a gente escolheu as provas. Presta atenção o que é prova. Caminho que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso. O caminho da sua iluminação. Através do trabalho, né? O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau da sua elevação. Compatibilidade energética, né? Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? Seu grau de elevação. Então, Eurípides lembra a gente, reiteradamente, que há muitas moradas na casa de meu pai, que tudo obedece às leis divinas, nos vinculando por compatibilidade fluídica aos espaços, pessoas e situações coerentes com o que vibramos. Está dando para entender? Então, pensa aí, naquele perrengue que você está vivendo, chama compatibilidade fluídica. Não chama problema, chama compatibilidade fluídica. Mas não é simplesmente viver o problema. Deixa eu viver aqui, porque eu fico livre dele. Não. Qual é a finalidade útil desse problema? Às vezes é aquela jararaca que convive conosco, né? Ou jararaco. Brincadeira, gente. É compatibilidade fluídica, né? Vetores atrativos. Que o mundo, tanto se refere a esse mundo, né? Pluralidade dos mundos, tanto se refere aos planetas, como ao mundo íntimo em que eu me coloco.
Exatamente como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Que ele diz assim, que a sensação que o espírito tem na erraticidade, as percepções dele variam ao infinito de acordo com suas construções morais. Variam ao infinito, porque cada um é uma individualidade. Então, tem gente que fala assim, quando morre de tal forma, chega lá do outro lado de tal forma. Quem pode garantir isso, minha gente? Como se fosse padrãozão. Ó, todo mundo que morre de acidente de carro, necessariamente chega do... Que jeito, gente? Que a gente tem que saber? Vai depender do espírito. Às vezes era ali o momento de iluminação top. Sabe, era a ascensão espiritual aquele acidente ali. Para outros foi negligência. Não é? Então a gente precisa parar para pensar como a gente utiliza a doutrina espírita. Ontem estávamos na Mocidade, lá nós temos uma companheira que é deficiente visual. E eu estava no comentário do Evangelho e falei para ela, quantas vezes a gente ouve, falei isso aqui hoje já também, quantas vezes a gente ouve as pessoas falando, se você está assim, é porque você está pagando. E aí ela começou a rir. Eu falei, agora, como é que eu sei que a pessoa... que eu falei assim, porque você deve ter feito uma coisa muito ruim no passado. Ô, gente, se a pessoa não lembra, você vai lembrar o que a pessoa fez no passado? Aí eu estava conversando com o Neto, meu marido, essa coisa linda. Aliás, hoje, gente, a gente completa 18 anos de casamento. Eu vim comemorar aqui com vocês. Ai, como Deus foi bom comigo. Né, amor? Não, eu estou aqui, a bênção é para mim. Perdi o que eu estava falando, fui brincar com ele. O que eu estava falando, gente? Da Tati, da nossa amiga lá, deficiente visual. Eu estava conversando com o Neto, e o Neto, a gente estava falando assim, não pode ter, esse espírito não pode ter escolhido a deficiência visual como um compromisso bendito para estímulo àqueles que o rodeiam? Pode ou não? Pode! Aí o Neto falou assim, qual foi a outra opção que você deu mesmo? Que o espírito poderia ser, eu falei essa, do espírito ser estímulo para os outros, para desenvolvimento de outras habilidades que serão muito úteis numa próxima encarnação. Pode ou não? Pode! Ainda mais ela. Gente, eu nunca vi uma criatura tão bem-humorada na minha vida. A gente propôs um trabalho de grampear, a gente tem as sacolinhas do bem lá, que a gente faz atendimento a pessoas em situação de rua com alimento. Então, eu falei assim, Tati, eu não sei como é que você vai se virar, falei para ela, mas está aqui a sacolinha, aqui os tickets, e ela falou assim, bem, se quem enxerga já grampeia tudo torto, imagina eu, falou para mim. E eu comecei a rir. Né? Então, a Tati é muito, muito bem-humorada. Mas aí tem espírita que falou isso para ela. Ela falou para mim, nossa, Sônia, já ouvi tanto isso. Nossa, você deve ter aprontado tanto. Ai, que maldade. Utilizar a doutrina espírita para uma finalidade dessa. Misericórdia, Jesus. Então, Eurípides... Não, isso aqui eu já falei, né? Já falei, vamos para frente, que está acabando o tempo também. A reencarnação. Qual que é a finalidade da reencarnação? Eu inverti propositalmente, eu pus aqui está na pergunta 167, na frente da 132, porque a 132 é a minha predileta. Então, qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? E aí, a pergunta 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. E aí vem a beleza. Apaga da memória. Apaga da memória quando o pessoal falou assim, você reencarnou para pagar, para sofrer. Apaga isso da memória. Tira isso e põe isso aqui. Ó. Veja se isso aqui não é o Consolador. Tem outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Deus conta conosco. E você está em condições de enfrentar. Sônia, mas está difícil. Meu filho, você não está olhando os instrumentos direito. Porque você está em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Para executar, você assume um corpinho, né, um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial, compatibilidade fluídica com aquele mundo, com aquele ambiente, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Concorrendo para a obra geral,
também progredir. Ai, meu Deus, obedecer às ordens de Deus e não é fazer só o que eu quero. Não é. Aí você está desobedecendo, né? Então, Eurípides coloca a reencarnação como a maior experiência de esperança que o espírito pode ter. Não mais o peso do pagar, do sofrer. Agora a alegria de poder recomeçar, refazer, reeducar, produzir novas memórias agora com Jesus. Gente, que outra doutrina traz isso? Meu filho, mas Sônia, eu errei até ontem. Meu filho, você tem condição de começar a acertar agora, agora. Toda hora é hora, né? Todo momento é momento. Novas memórias com Jesus que comporão núcleos energéticos luminosos em minha consciência através das memórias, né? A progressividade da esperança educa. A doutrina espírita como consolador prometido que é. Então, Eurípides traz revivendo o Consolador prometido como ele deve ser. A comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Todo mundo conhece essa pergunta, né? 459. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. E aí, médiuns, lá do livro dos médiuns. Toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. É preciso, além disso, notar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Eu fiz um teste, está acabando meu tempo, eu fiz um teste com o pessoal da mocidade, perguntei para eles assim: o que é que a gente sente quando a gente está sob influenciação espiritual? Manifestação mediúnica, não é influenciação negativa, não. Aí um falava assim: eu sinto um ataque cardíaco, minha respiração muda, sinto isso, sinto aquilo. Aí, eu falei, então, mas lá na pergunta 459 fala que eles conduzem a gente, então você está sentindo o que agora? Não estou sentindo nada. Eu falei, então, mas você está sob influência espiritual. Então, vamos tirar essa questão de que a mediunidade tem que ser alguém fungando, bufando, furunfando, na cadeira, a cadeira quase cai, bate na mesa e... Gente, como disse Divaldo Pereira Franco, isso é desequilíbrio neurológico. A pessoa precisa de um tratamento. Porque a mediunidade educada, o médium educado, ele não solta palavrão porque o espírito... foi o espírito, foi você que quis verbalizar. Quem escolhe o que sai da sua boca é você. Lê lá sobre os possessos, lá no livro dos Espíritos. Não acontece a possessão sem a participação de quem está possuído. Está lá no livro dos Espíritos. Bora ler Kardec, né? Então, a responsabilidade é nossa. Eurípides, ele tira a gente desse conceito quadrado de mediunidade. Mediunidade, de dar passividade a espírito, não é para todos nós. Ou é, todo mundo que é médium tem que receber espírito. Não é. Mediunidade e psicografia, vai lá no Amigos da Luz, tem um vídeo, o Amigos da Luz é muito engraçado, sobre mediunidade, assiste lá. Psicografia é para todo mundo? Não. Se eu não sou psicógrafo, se eu não dou passividade a espírito, eu vou fazer o quê na mediunidade? Não é assim que muitos pensam? Você é médium o tempo inteiro, quando você está discutindo na sua casa e joga gasolina na fogueira, você está sendo médium do desequilíbrio. Você é médium o tempo inteiro. Porque a manifestação do que você fez, já que a gente está sempre com eles, e eles com a gente influencia os outros também, a gente está sempre com o outro, destruiu o negócio de novo. A gente está sempre com os espíritos. Me ajuda, obrigada. Está sempre em comunicação com os espíritos. A gente vai estar de acordo com o nosso conteúdo moral, minha gente, como explica aqui no livro dos médiuns. As qualidades... Nossa, esqueci um S ali, obrigada. As qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é moralmente inferior, os espíritos inferiores se agrupam ao redor dele. Não está condizente, coerente com a 459 do livro dos Espíritos? As qualidades que atraem, de preferência, os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desligamento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja. Ninguém tem inveja, espírita não sente inveja. O ciúme, espírita não é ciumento. O ódio, a ganância, a sensualidade, todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Então tá.
Vamos lá, né? Dá-lhe evangelho, igual o moço fez com o Chico, né? Evangelho na cabeça do Chico. Dá-lhe evangelho para a gente. Eu vou só ler, porque eu já estourei o tempo. Então, os recursos utilizados por Eurípides para a educação do espírito. Todos os recursos devem servir à educação tanto do evangelizador, seja o pai, o responsável ou o trabalhador na casa espírita, quanto o evangelizando, o espírito que estimula o trabalho do evangelizador. Então, ele usa como recurso a natureza, que através da natureza o espírito é estimulado a descobrir Deus em toda a criação, passando a compreender sua natureza, finalidade e destinação. A palavra deve ser carregada de vibrações coerentes com a verdade, pautada no bem, promovendo um estado de reflexão. A assistência fraterna, que é um momento de interação mútua, considerado um trabalho mediúnico no que se refere à sintonia com os benfeitores espirituais, que ampararam a reencarnação daquele espírito que você está atendendo. E deve formar vínculo de confiança, cabendo ao evangelizador auxiliar a construir seu momento de ação no bem. Quando eu falei, eu estou errando até hoje, meu filho começa a acertar, é porque é o bem que vai neutralizar todo o mal que a gente fez e vai iluminar a nossa estrada. A reflexão, no momento da reflexão, o espírito inicia o trabalho de vigilância do pensamento. Emmanuel fala que refletir é sentir com a consciência. Então, as leis divinas estão na consciência, é procurar sentir de acordo com as leis divinas, né? O espírito inicia o trabalho de vigilância do pensamento e dos atos e aciona seus filtros, principalmente o do conhecimento. Ou seja, o conhecimento da doutrina espírita deve servir de alguma coisa para mim, né? Ensina o espírito a valorizar o pensamento e manter o campo mental higienizado. É o vigiai e orai que o Cristo nos recomendou. E utiliza da arte. Através da arte, o espírito renova seus quadros de memória de forma prazerosa e disciplinadora, com teatro, a música, a pintura, entre outros. E o total, né, o objetivo maior é o entendimento do ser espiritual que sou, com os recursos que tenho para transformar. Então, tem algumas nomenclaturas aqui, que cada uma dessas vale um estudo assim, de 8 anos. O fato do espírito, anterioridade e progressividade da esperança, vetores reencarnacionistas, escolhas, planejamento reencarnatório, ambientação reencarnatória, relacionamentos e conhecimento. E essa pessoa aqui, não apresentei a Alzira, gente. Essa pessoa aí é a Alzira. Querida Alzira, esse espírito compromissado com Cristo, né, que tem sido instrumento mediúnico para Eurípides trazer essa fachadeia do Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. Eles são extremamente amorosos. Se um dia vocês quiserem ir lá, liga, fala, posso ir, posso ver como é? Eles vão te receber com o maior carinho. E vocês terão uma oportunidade assim maravilhosa, porque ela estará aqui em Matão. Isso é muito difícil. A Alzira não costuma sair de Sacramento para fazer palestra em lugar nenhum, não. Mas ela estará com vocês aqui no EAC, né? Vai estar a Alzira, o Marcos de Mário, que é do Rio, e a Sandra Borba, que é do Rio Grande do Norte. E, assim, é imperdível, gente. Se vocês quiserem compreender um pouco mais sobre o ser espiritual que vocês são, sobre a educação do espírito que você é, participa do EAC. Vai ver a Alzira, porque vale muito a pena. Quero agradecer a paciência. Desculpa, eu sou um pouco atrapalhada. Não deu para ver, né? Não deu para perceber, né? Quebrei o negócio aqui 2 vezes. Mas sou muito grata por estar aqui. Muito obrigada pelas vibrações de vocês. Eu senti. E me deu muita segurança de estar aqui. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Ai, gente. Vocês fazem isso com todo mundo? O que é isso, gente? Tem um videozinho, não dá mais tempo, mas eu vou deixar aí estar com eles quando eles puderem. Eu caminhei, tudo trombado assim, mas eu caminhei dentro do Colégio Allan Kardec para vocês verem como é lá dentro. Tá bom? Então vai ficar aí, a hora que vocês quiserem ver. Pode passar? Ah, então pode passar. Ele tem 2 minutos. Não está aparecendo não. Essa música ao piano é do Saulo, filho da Alzira, que aos 15 anos de idade sentou e tocou sem nunca ter tocado. É um médium na área da arte, né? Uma doçura de pessoa.
O nosso objetivo sempre é evitar de tirá-los do momento de reflexão. E vamos ser rápidos no encerramento para que vocês continuem antes do passe, refletindo sobre a brilhante explanação da nossa querida irmã Sônia. Falei para ela que é a primeira de muitas, né? Espero. E já que ela deu a dica, parabéns, né? Pela data de hoje, você veio dividi-la conosco. Então vamos fazer os nossos agradecimentos, como sempre. Agradecer a presença de todos nessa manhã de domingo. Agradecer a todos os trabalhadores que se colocam à disposição para que todos sejam bem-vindos mesmo, como sempre serão. E convidá-los também para todos os trabalhos da casa durante a semana. E o Paulo pediu que nós anunciássemos. E no próximo domingo nós teremos a presença de Luiz Fux, de São Paulo. Vai ser fixado no quadro, será divulgado.
E eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, desejar uma excelente semana e que Jesus permaneça nos nossos corações hoje e sempre. Importante lembrar que todos os ensinos aqui recebidos possam ser colocados em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. O nosso irmão Maurício nos fará, agradecemos ao Maurício também, a prece final cantada. Fiquem em paz, boa semana. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nesta casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frentes de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa.